chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se vai descer, somente em ti descansarei, pois eu sei que tu és a graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo Espírito, na paz guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ao teu Prezados irmãos e amigos, aqui estamos de novo, com alegria no coração, poder estar falando com vocês, compartilhando a palavra de Deus
trazendo a mensagem que vem dos altos céus para fortalecimento de todo aquele que ouve e crê nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Queremos compartilhar esse momento um texto lá de Mateus capítulo 9, do verso 35 até o capítulo 10, verso 4. Então, nesta hora, faremos essa leitura que focaliza aquilo que é a compaixão de Jesus pelas pessoas que ele iria encontrar no caminho, que deve ser também a nossa compaixão, de ter as pessoas como carentes, necessitadas da mensagem do Senhor, e que nós possamos ajudá-las para que venham a receber esse evangelho pela transformação que ele opera em nossos corações e vai operar na sua vida também. Lemos assim a palavra de Deus, capítulo 9, do verso 35 até o capítulo 10, verso 4. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Oremos ao Senhor nosso Deus e Pai, pedindo a sua direção para esse momento de culto e de meditação na palavra de Deus. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedes de, nesse momento, estar mais uma vez aqui para compartilhar a tua palavra. Graças a Deus pela vida que não recebeu ainda Cristo, mas está aqui ouvindo essa palavra. E graças a Deus também por aquele que já ouviu, não só uma vez, mas por muito tempo, esta mensagem que pode também edificar a sua vida, fortalecê-lo na sua caminhada. Nós te agradecemos por esse instante e suplicamos que a tua palavra produza os frutos para o que nós estamos enviando, para que vidas sejam edificadas, vidas sejam salvas mediante o poder de Jesus Cristo. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Lemos o texto e passamos a leitura que faremos neste instante, mas uma breve meditação no texto que escolhemos. Quando Jesus passava pelo lugar onde ele estava caminhando e estava fazendo isso lá na Galileia, ele passou por aquelas pessoas, multidões que o ouviram e viram fazer milagres, e no texto anterior que nós lemos diz: jamais se viu tal coisa em Israel. E ali eles criticaram os fariseus, dizendo: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Mas essa questão de expulsar os demônios foi conferida pelo Senhor a seus apóstolos, seus discípulos, que seriam encaminhados por ele. E nós vamos ver nesse instante. Mas isso não é o momento culminante da mensagem de Jesus. Dentro de si mesmo, o Senhor Jesus Cristo tinha uma compaixão muito grande por aquelas pessoas que vinham ao seu encontro. E estavam tumultuadas, abatidas, enfermas. E o texto bíblico nos diz: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós temos uma mensagem de Jesus Cristo específica. A seara, quer dizer, o campo que está sendo
alcançado mediante a palavra dos seus discípulos é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós temos um mundo em nossos dias que quase em cada esquina nós podemos dizer temos um trabalhador de Jesus, temos alguém compartilhando a palavra. Mas às vezes não é a palavra de Cristo que está sendo pregada, é a palavra do homem. E nós precisamos discernir quem é que está pregando. Se fala inspirado por Deus ou inspirado pelos seus próprios desejos ou seu próprio pensamento. E a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E a Bíblia nos fala que da escolha dos 12 discípulos, Jesus chamando-os para comporem o seu colégio apostólico, os 12. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E ele passa a elencar esses discípulos, começando por Simão Pedro, que se tornaria uma espécie de mentor principal entre os apóstolos a quem Jesus falava. Pedro, Tiago e João eram discípulos de Jesus que estavam com ele em quase todos os eventos. E parece-nos que eles tinham uma liderança sobre aqueles outros. E Pedro, Tiago e João seriam os ministros da palavra para aqueles 12, levando o ensino de Jesus Cristo. Então nós temos assim que ele chamou os 12, que são estes, diz a palavra do Senhor. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. São esses os 12 apóstolos que seriam enviados para, antes de Jesus, falar às multidões, preparando o caminho para que Jesus viesse e trouxesse a mensagem do Senhor. E ele iria dar instruções para os 12, que creio será o tema da meditação que se segue. Não quer dizer que aqui estão as mensagens condensadas, não está um texto que é preparado para aquelas pessoas que primeiro tivessem um encontro com Jesus. Mas aqui é a resolução de Jesus de prepará-los para melhor desenvolverem a propósito de Deus, a sua mensagem que ele encaminhava. E então o texto nos fala que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Ele, quando viu as multidões, está no verso 36 do capítulo 9, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Em um certo sentido, eles tinham um pastor, que era o líder da sinagoga, ou os líderes que estavam trabalhando com eles. Mas havia uma coisa, eles não tinham a palavra de Deus tão profundamente quanto esses apóstolos que receberam contato direto de Jesus e podiam agora falar àquelas multidões com autoridade e com a sinceridade, com o coração transbordando de amor para aquelas pessoas. Pessoas que careciam do cuidado de Deus, que careciam do poder de Deus em suas vidas, para que pudessem ser animadas, fortalecidas e cumprir o propósito de Deus. Então, compadecendo-se das multidões, Jesus disse para os seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele, olhando para elas, aquela multidão, ele disse que a seara, ou o campo, era grande, mas os trabalhadores eram poucos. Poucos apóstolos, Jesus tinha 12 inicialmente, e depois ele teria mais, mas o que eram aqueles trabalhadores para a grandiosidade do campo, a quantidade de pessoas que estavam ali, ou que estavam em outros lugares, e que não conheciam a verdade do Evangelho. Precisavam de serem orientadas, precisavam de serem encaminhadas para um encontro com o Senhor Jesus, que mudaria as suas vidas. Mas muitas pessoas não conhecem, e Jesus está olhando para aquela seara e diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É responsabilidade nossa, irmãos, de orar ao Senhor
pedindo que Deus envie mensageiros, trabalhadores para aqueles que vão pregar, para pregar às pessoas que teremos contato. Que elas recebam aqueles que vêm em nome do Senhor, que vêm pregando a palavra do Senhor, que vêm anunciando o Evangelho. Não com sinais e maravilhas, não. Tem que vir na pureza do Evangelho, na simplicidade do Evangelho, anunciando o Evangelho àquelas pessoas que não conhecem. Que Jesus, chamando as pessoas e vendo as multidões, ele chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade. Uma coisa que falta em muitos pregadores em nossos dias é a autoridade. Não a autoridade para dar ordens, mas dar ordens com autoridade, com o poder de Deus. Isso que falta. Há muitos pregadores por aí que nota-se neles que eles estão pregando uma mensagem que fulano falou, o outro que falou, mas não tem experiência própria. Esse evangelho não fez efeito em suas vidas, não mudou as suas vidas. Precisam ter uma mudança de vidas. Jesus olhou para aquela multidão com compaixão daquelas pessoas. Elas estavam ali como ovelhas que não têm pastor. E elas precisavam de transmitir a mensagem do Evangelho. E elas, aquelas multidões que eram como ovelhas que não têm pastor. E por isso Jesus se compadeceu delas. Teve compaixão delas. Também devemos ter compaixão das pessoas que vêm ao nosso encontro. E isso é um exemplo claro de um ministro do Evangelho, que não pensa em si mesmo, na vantagem que possa receber, que não pensa no dinheiro que possa receber, que pensa na necessidade daqueles a quem você se dirige, necessidades espirituais, da graça de Deus para transformar a vida delas. E por isso ele lhes deu autoridade e poder, quer dizer isso, para expulsar demônios e curar todo tipo de enfermidade. E ele então nomeia os 12 apóstolos. Entre esses apóstolos está Judas Iscariotes. E foi uma oportunidade que Jesus concedeu a Judas Iscariotes. Ele não poderá dizer jamais que Jesus o viu e não lhe deixou a oportunidade de um encontro com ele. Porque ele o chamou mesmo sabendo que ele iria traí-lo. Deu-lhe a oportunidade de uma salvação, de um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos a relação dos apóstolos, que em primeiro lugar Pedro, que é o líder dos apóstolos. Não que ele seja o melhor, ele mostrou-se fraco algumas vezes na realização da obra do Senhor. Mas Jesus conhecia a sua natureza e sabia que ele, restaurado, ele poderia ser uma bênção nas mãos de Deus, como de fato foi na obra do Senhor. Também estavam ali Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eram também extraordinários obreiros na obra do Senhor. E eles estiveram com Jesus Cristo juntos, formando um trio, os apóstolos, e que trabalhavam com Jesus. Os outros também tiveram encontro com Jesus. Não houve assim uma discriminação, mas Jesus deu-lhes a autoridade a todos, mas ele separou para si mesmo para conviver mais com esses, porque ele iria deixá-los depois da sua morte e ressurreição. Ele iria subir aos céus e era necessário que aqueles que ficassem tivessem a autoridade conferida por Jesus para realizar a obra. E é interessante que ele menciona os apóstolos nome por nome. No texto que lemos, ele diz primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E aí menciona outros, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós temos uma série de apóstolos. Termina com Judas Iscariotes, que foi quem traiu a Jesus. E notem bem, isso revela amor de Jesus. Amor por aqueles que estão prontos a traí-lo. Mas amor de Jesus para essas pessoas, para que tenham uma oportunidade
de ouvir de Jesus Cristo, precisamente de Jesus, aquilo que ele precisava para entrar no reino de Deus. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem bem, é Jesus quem diz. E é de Jesus a exortação: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por Jesus nós somos salvos. Tome a sua decisão e encontre Jesus Cristo hoje em sua vida. Tome a sua decisão e tenha a sua vida transformada pelo poder de Deus. Simão Pedro teve a sua vida transformada. Temos outros apóstolos que foram ali premiados, por termos dizer assim, por fazerem parte do colégio apostólico de Jesus, mas também sofreram muito perseguição, e alguns deles morreram por amor ao Evangelho. Nós vamos aguardar para ver no próximo momento de estudo as instruções para os 12, depois as admoestações, e por último nós estaremos vendo a quem devemos temer. Mas isso daí fica para mais adiante. Que Deus abençoe a sua vida e seja você um exemplo em casa para os seus familiares, para os seus amigos, para aqueles que o rodeiam. Seja você uma bênção para todos e tenha compaixão dessas pessoas que estão ao seu redor, para que você alcance a mensagem do Evangelho e a transmita com autoridade àquelas pessoas. Não a autoridade de quem manda, mas a autoridade celestial, a autoridade que vem da palavra de Deus, vem da observância da palavra e da prática desse Evangelho. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós te damos graças por esse momento que lemos a Tua palavra e a expomos. Também, Senhor, nós te damos graças porque Tu nos chamaste para esta obra. Tu tens grande compaixão para com as ovelhas que estão caminhando neste mundo sem pastor. E por isso necessitam da Tua palavra. E nós também, por nossa vez, também necessitamos de Ti, Senhor. E necessitamos da Tua graça, da Tua orientação, da ação do Teu Santo Espírito para realizar a obra para o que Tu nos enviaste. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes nesta hora e abençoes aqueles que nos estão ouvindo e vendo, recebendo a Tua mensagem. Que eles sejam alcançados pela Tua graça, sejam transformados pelo Teu poder, que tenham as suas vidas dedicadas a Ti, para serem vasos de bênçãos em Tuas mãos. Nós Te pedimos e agradecemos essas bênçãos e suplicamos a Tua graça sobre nós. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Seu Santo Espírito sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.